igreja, graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Abra comigo sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 11. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 11, o título dessa mensagem é Rompendo com a Murmuração. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 23. Pode acompanhar aqui comigo, na Nova Almeida atualizada, aqui atrás também, se você não tiver com a sua Bíblia aí. Bom? Assim diz a palavra do Senhor. Assim a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. E avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da Arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a Arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a Arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a Arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E quando a Arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. E levaram a Arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. E quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura o rei de Israel fez no dia de hoje, descobrindo-se diante das suas servas e dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu no lugar do seu pai e toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E foi diante do Senhor que eu me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, eu serei honrado por elas. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Feche os seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Nós oramos para que ela nos encontre nessa noite, para que ela gere em cada um aqui, através da iluminação do teu Espírito, a transformação, o discernimento que cada um de nós carecemos diante de ti. E oramos pela revelação da glória de Jesus aqui nesse lugar, em nome do Senhor. Amém. Amém, meus amados? Então, irmãos, a Arca da Aliança, na Antiga Aliança, no Novo Testamento, ela era a representação tangível, física, da presença de Deus. Se você quiser voltar lá depois na sua leitura, lá na sua casa, e ler com calma o que acontece no capítulo 5 e no capítulo 6, Samuel, você vai ver que no capítulo 5, o rei Davi, em definitivo, é ordenado, é ungido como rei do povo de Israel. Ele assume então essa responsabilidade, e logo no capítulo seguinte, no início aqui do capítulo 6, que a gente começou a ler pela metade,
Mas no início, o rei Davi, ele começa uma saga, uma busca para tentar trazer a Arca da Aliança até Jerusalém. E por que ela não estava em Jerusalém? A Arca da Aliança, ela foi construída pelo povo sobre a direção de Deus, debaixo da direção de Deus. Ela foi construída no deserto. O povo caminhou com a arca, ou ao redor da arca por muitos anos, entrou com a arca em Canaã, mas numa das batalhas em que o povo travou, a arca foi levada, e ela era levada nas batalhas como uma forma de clamar pela presença de Deus, pelo favor do Senhor, por uma direção do Senhor nas batalhas. Mas aconteceu que o povo perdeu aquela batalha, os filisteus levaram a arca, ela ficou por algum tempo lá com os filisteus, e encurtando bastante a história, depois, de forma sobrenatural, o Senhor, ele faz com que os filisteus devolvam a arca para o povo de Israel. Mas quando ela é devolvida, ela não volta para Jerusalém, ela não volta para a cidade de Davi, ela fica por aproximadamente 20 anos em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E aqui, por si só, teríamos uma mensagem, porque a arca fica por 20 anos na casa de Abinadab, mas mesmo assim, ele não instruiu os seus filhos a respeito da forma como a arca, como a presença do Senhor deveria ser respeitada, deveria ser honrada, a forma como Deus já havia determinado que a arca deveria ser levada. Então, por exemplo, a arca, ela precisava ser levada, carregada por pessoas que não encostavam nela. Ela tinha 4 argolas. Eles passavam uma barra por entre 2 argolas de um lado, faziam isso do outro e carregavam elas segurando essa barra. Então havia uma determinação do Senhor, assim como houve ali nos detalhes, o Senhor direcionou sobre como ela deveria ser construída, o Senhor também direcionou sobre como ela deveria ser conduzida. Mas mesmo a arca tendo ficado por 20 anos na casa de Abinadab, os seus filhos, por algum motivo, e aqui a gente pode imaginar, não foram instruídos dessa forma pelo seu pai. Eles primeiro colocaram ela numa carroça de bois, que não tinha nada a ver com a forma como o Senhor havia instruído originalmente eles para levá-la. E depois, quando essa carroça ela tomba, acontece ali um pequeno acidente, eles vão tentar salvar a arca de cair no chão, e eles encostam na arca, algo que não poderia ser feito. E ali um desses 2 irmãos, um desses filhos de Abinadab, Uzá, ele toca na arca, então ele morre. E aí Davi fica em crise. Ele fica desesperado, porque ele queria a presença. Um homem que ama a presença, um homem que honra o Senhor, um homem que honra aquilo que a arca representava. E aí podemos imaginar que ele pesquisou, isso não está aqui no texto, mas a gente pode imaginar que ele foi atrás, se instruiu, entendeu qual era a forma correta de trazer, e aí da segunda vez, não vemos carroça aqui, não havia carroça, e da segunda vez, vemos aqui que eles levam com todo o cuidado, prestando os sacrifícios, e a arca então chega até a cidade de Jerusalém, um motivo de muita alegria, de muita expectativa, muitos anos em que aquelas pessoas não viam a arca, muitos anos, portanto, em que eles não tinham um encontro com a presença manifesta do Senhor. E ali, naquele meio da alegria, no meio da festa, no meio do júbilo, enquanto o povo de Deus se alegrava com a manifestação da presença de Deus, a palavra nos mostra uma pessoa que não conseguiu se alegrar, uma pessoa que não conseguiu adorar a Deus, uma pessoa que, enquanto todo mundo tinha talvez uma expressão de gratidão, de adoração, ela reclamou, ela murmurou, ela colocou algo contaminado para fora do seu coração, de forma totalmente contrária ao que o mover de Deus estava fazendo. E essa pessoa é Mical. E olhando para a vida dela, olhando para aquilo que esse ato de murmuração, ou esse,
Podemos imaginar esse padrão de murmuração na vida dela, olhando para os efeitos disso na sua vida, que nós vamos aprender nessa noite. Vamos olhar para efeitos da murmuração, vamos olhar para possíveis causas desse padrão de uma vida presa à murmuração, e pela graça do Senhor, como podemos vencer isto. Amém? Vamos começar com possíveis efeitos, olhando para aquilo que o texto nos mostra. Primeiro deles, e você vai identificando isso na sua vida, não precisa pensar naquele vizinho, naquela prima, naquele tio, não precisa ficar fazendo essa conexão, tenta se enxergar aqui, amém? Eu sei que vai ser difícil esse exercício, mas você vai tentando aplicar aí na sua vida. Primeiro efeito que a murmuração ela gera nas nossas vidas é a perda de alegria. Então, quando olhamos para o texto, já falamos um pouquinho sobre isso, Mical, ela não conseguiu se alegrar mesmo quando todo o povo estava feliz. Não era um ou outro felizes ali, não eram uma parte do povo alegre, mas a palavra diz de forma muito específica, no verso 15, ao som de júbilo e de trombetas. Imagina, irmão, a festa. Mais de 20 anos depois, a arca volta, a presença manifesta do Senhor entra na cidade, aquele povo se alegrando, festejando, cantando, dançando. No verso 19, todo o povo, tanto homens quanto mulheres. Por que é importante isso aqui? Porque em alguns momentos as mulheres não participavam das festas, das celebrações, dos cultos. Mas era algo tão especial, tão grandioso, que tanto homens quanto mulheres estavam ali se alegrando na presença de Deus. Mas mesmo assim, Mical, ela não tinha alegria no seu coração. Mesmo assim, enquanto todo mundo se alegrava, a gente pode imaginar que antes das palavras que ela declarou a Davi, no seu coração, na sua mente ali, ela já estava praguejando, ela já estava murmurando, ela já estava reclamando, ela já estava enxergando aquilo de errado na situação. Enquanto todo mundo enxergava um motivo de bênção, um motivo de alegria, aquilo que era o menor fator para ela se preocupar se transformou naquilo de mais importante e roubou a alegria do seu coração. Esse é um efeito da murmuração na sua vida. Roubar a alegria, roubar a capacidade de você olhar para aquilo que é belo, de você olhar para uma situação abençoada e declarar palavras de bênção também. Roubar essa capacidade de enxergar aquilo de bom que Deus está fazendo e se alegrar com isso. Ela não se alegrou com a presença de Deus, como nós vamos ver. Estava completamente presa às feridas do passado. Murmuração rouba a capacidade de se alegrar. Cuidado, porque isso pode ter alcançado ou pode alcançar a sua casa. Então nós vemos a perda de alegria. Vemos aqui também um possível efeito dessa murmuração, um completo desalinhamento com o agir de Deus. Enquanto Deus estava direcionando para um lado, Deus estava movendo em uma direção, ela estava enxergando algo completamente oposto. Não conseguiu ser sensível àquilo que o próprio Deus estava fazendo, a manifestação da própria presença de Deus. Então ela não discerniu um movimento óbvio do céu no meio do povo, e ela decidiu encontrar um motivo e se concentrar naquele um motivo que ela tinha para reclamar. No verso 16, nós vemos aquilo que é título de algumas mensagens, de algumas reflexões, Mical olhando pela janela. E nós podemos entender pelo contexto que aqui essa janela, ela representa aquele lugar de avaliação. Aquele lugar quando todo mundo está com a mão na massa, todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está se alegrando com algo, todo mundo está entendendo o mover de Deus, mas você pode estar lá olhando e dizendo, não, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Tem algo a ser corrigido.
pastor Jefferson falou hoje sobre as dores que nós sentimos muitas vezes revelarem os nossos ministérios. Mas tem gente que enxerga a dor em tudo quanto é situação, ou em alguns momentos da sua vida, da minha vida, a gente está tão amargurado que a gente enxerga problema em tudo. Será que só comigo isso já aconteceu, irmãos? Eu imagino que isso já tenha acontecido com você em algum momento também. Então, o quanto essa amargura acaba tirando esse alinhamento da vontade de Deus e muitas vezes nos coloca nesse lugar de avaliação. Mas aquilo que ela tinha de mais simples para fazer, e aquilo que o Senhor quer te desafiar nessa noite, é para você sair da janela. O Senhor, Ele quer que você saia da janela e que você venha festejar junto com o povo de Deus. Ele quer que você saia da janela e que você venha trabalhar junto naquilo que o Senhor está fazendo, venha fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Sempre vai ter alguma coisa ou outra para você trazer como uma oportunidade de melhoria, que é uma palavra bonita para crítica. Sempre vai ter alguma coisa, irmão, e tem o momento certo disso ser trazido à tona. Eu não estou aqui te estimulando a viver de forma crítica, a aceitar tudo que está acontecendo, não é sobre isso. Mas existe o momento certo, existe o lugar certo, e com certeza Deus quer te tirar desse lugar de avaliação, e quer ver você no meio do povo se alegrando, festejando, trabalhando, cooperando e participando daquilo que a presença de Deus tem gerado na terra nesses dias, em nome de Jesus. Não deixe a murmuração, não deixe a amargura, não deixe as dores do passado roubarem do seu coração a alegria, e não só a alegria, o privilégio de você se alegrar com o que Deus tem feito e participar disso. Você pode dizer um amém? Então, mais um possível efeito. Em segundo, nós vemos aqui esse desalinhamento com o movimento, com a vontade de Deus. Terceiro efeito, são 4 aqui nessa parte do sermão. Terceiro efeito, a perda de bênçãos. Olha que sério isso. No verso 18, Davi, quando ele chega, a palavra diz que Davi abençoou o povo. E aqui a gente já começa a ver os ofícios se revelando na vida de Davi. Davi como rei, mas Davi também como um sacerdote. Davi aqui também como um profeta, abençoando o povo. Mas será que Mical foi abençoada, irmãos? Ela não foi, porque ela não estava no meio do povo. Mas ela tem uma segunda chance, tem a repescagem, que acontece no verso 20. Davi regressou para abençoar a sua casa. Então a presença está ali, o povo está alegre, ela não decide participar, ou ela decide não participar. E aí Davi, ele decide então ir até a sua casa e abençoar a sua casa. E se ela tivesse só ficado em silêncio, ela teria sido abençoada. Era simples a tarefa dela, irmãos. O ministério dela ali era o silêncio. E como isso ministra ao meu coração e ao seu coração. Cuidado com o que falamos e quando falamos. Ela falou na hora completamente errada. E isso fez com que ela perdesse a oportunidade de ser abençoada pelo rei Davi. Aqui nós vemos que de forma bem prática ela perdeu a bênção da comunhão. Ela perdeu a bênção de estar ali no meio do povo, no meio da galera se alegrando. Ela perde a bênção de desfrutar da presença de Deus, que por si só já é uma bênção, já é uma recompensa, já é um privilégio, mas ela perde também a bênção do rei e do sacerdote Davi, porque ela falou a coisa errada na hora errada. Santo temor sobre as nossas vidas, irmãos. E um quarto possível efeito da murmuração. Leia comigo lá o verso de número 23. Mical não teve filhos até a sua
morte. Esse quarto efeito é a esterilidade ou a morte dos frutos. Então, o murmurador está sempre preso ao passado e por isso não consegue se alegrar e gerar algo novo da parte de Deus. Essa mulher aqui, ao deixar de receber a bênção, ela é repreendida por Davi e como uma consequência desse pecado, entenda aqui, é um pecado cometido por Mical. Como consequência deste pecado, nós vemos a palavra nos direcionando e nos mostrando que ela deixou de gerar a partir daquele momento. Não teve filhos até a sua morte. Irmãos, agora eu quero entender com você quais são as possíveis causas para isso. Porque existe uma história de Mical. Existe um contexto por trás da sua vida. Existe, no caso dela, um testemunho. Não terminou bem, mas existe uma história triste, desafiadora que ela viveu. Então, nós podemos olhar para a história dela e enxergar ótimas razões para uma mulher amargurada, para uma mulher ferida, para uma mulher que se comporta da forma como ela vinha se comportando. Então, por trás de um padrão repetitivo de comportamento negativo, há uma grande chance de existir uma ferida aberta ou uma repetição de uma ação do passado, uma ação familiar. No caso dela, a gente vê que foram essas duas coisas. Uma ferida aberta e uma repetição. Vamos fazer aqui um breve apanhado aqui da vida de Mical. 1 Samuel, capítulo 17, 20, não precisa ir abrindo. Você confia em mim, tá bom? Depois, se você quiser conferir, eu te passo aqui os textos. 1 Samuel 17, 20, nós vemos que Mical amava Davi. Então, começa como uma linda história de amor. Mas estava mais para uma novela mexicana daquelas, você vai ver, irmão. Novela mexicana daquelas. Ela amava Davi. Na sequência, 1 Samuel 17, 21, ela foi entregue por Saul a Davi, mas veja que ela foi entregue como uma armadilha. Era uma tentativa de Saul capturar Davi, matar Davi. Era uma armadilha contra ele. Então, olha, já vai entendendo, vai se colocando no lugar dessa abençoada. Na sequência, nós vemos que Mical presenciou o seu pai tentando matar o seu marido, Davi. 1 Samuel 19, 11. Depois, a novela continua. Já depois de casada, quando Davi precisou fugir, ela foi entregue em casamento a outro homem. 1 Samuel 25 a 44. O que você enxerga no coração dessa mulher? Alegria? Gratidão? Não. Uma mulher triste, uma mulher sofrida, uma mulher castigada pela vida. O texto continua, você pode ler depois lá em 2 Samuel 3, 14, Davi resgata a sua esposa. Ele resgata Mical para que ela voltasse a morar com ele. E nós vemos, por fim, que o seu pai, Saul, ele morre. Não só morre, mas é reprovado por Deus. Então, o trono, que deveria ser, pela lógica, deveria fazer parte da descendência de Saul. Então, Deus quebra essa aliança com Saul e isso passa a fazer parte da linhagem de Davi. Então, Mical, meus irmãos, tinha bons motivos para contar uma história triste. Ela tinha bons motivos para justificar o seu comportamento. Mas bons motivos não te isentam da responsabilidade de um pecado cometido. Olhar para trás e encontrar influências negativas na sua história, olhar para trás e encontrar desafios, problemas, tribulações no contexto de onde você veio, por si só isso não te justifica diante de Deus. Ela tinha uma história desafiadora, ela tinha uma história sofrida, mas isso por si não a tornou justa diante do Senhor. E aqui, para
nos ajudar a entender o que isso significa. Pensa que você foi ao médico e que você recebeu um diagnóstico. Você tem tal doença. Só o diagnóstico é suficiente para te curar de uma doença? Sim ou não? Não. Eu sempre conto a história, uma vez fui na emergência, a gente estava voltando de uma viagem da lua de mel, da Ilha do Mel. E aí, irmãos, mal do intestino, não conseguia parar em pé direito, fui para o hospital, cheguei lá, falei, cara, estava na Ilha do Mel, tal, assim, andei descalço por lá, e o médico falou, cara, isso daí está com cara de leptospirose. Eu falei, sério? Ele falou, é sério. E leptospirose é caixão. Ele usou essa expressão. Leptospirose é caixão. Eu falei, o quê? Ele, não, calma, não. Ele ficou meio desconcertado assim, mas acho que ele estava na correria ali da emergência, devia estar várias horas ali. Ele, por um segundo, ele desconectou da ética médica e ele falou assim, como se ele estivesse falando para um amigo. E aí, graças a Deus, não era leptospirose, irmãos. Estou aqui para contar a história para você. Era só uma intoxicação alimentar, mas fiz o exame, fiquei um tempão esperando. Por quê? Porque tinha que encontrar um diagnóstico para ministrar o tratamento correto. Então, encontrar, meus irmãos, no seu passado, quais foram as coisas que aconteceram, as feridas que foram geradas na sua vida, quais problemas você passou na sua família, com seu pai, com sua mãe, quais situações que geraram ali sofrimentos na sua história. Só encontrar isso, irmãos, não é o suficiente para haver cura na sua vida. Então, quando você reconhece a influência de um Saul na sua vida, a influência de um padrão de manipulação na sua família, de feridas que um casamento anterior possa ter gerado, como aconteceu na vida dela. Tudo isso é importante no processo de cura, mas a cura de verdade vem quando você olha para o seu coração e você reconhece, eu sou um pecador e eu preciso de ajuda para lidar com isso. Eu dependo de um Salvador, senão eu não consigo sair daqui. Eu posso buscar uma boa terapeuta, eu posso buscar a ajuda de uma boa igreja, de um bom pastor, mas eu preciso de um Salvador, porque o maior problema é o pecado em mim. E a partir dessa consciência, a partir do entendimento desse verdadeiro diagnóstico, é que algo pode ser gerado de transformação na vida de alguém. Então, havia uma história triste a ser contada, mas não houve redenção, porque a história triste ficou só na história triste. Não houve aqui uma continuidade desse processo. E trazendo para nós, trazendo para os nossos dias, trazendo para a gente na nova aliança, eu quero que você entenda que é importante sim, você olhar para a sua vida, olhar para a sua história, lidar com as questões do passado. Isso tem tudo para te abençoar, mas isso somente não é suficiente para gerar a redenção, para gerar a transformação. Você precisa de um Salvador. E aí, meus irmãos, falamos sobre possíveis efeitos, falamos sobre possíveis causas, e aqui eu quero encerrar falando sobre como vencer, como superar a murmuração ou aquilo que as feridas do passado possam ter gerado na sua vida. Sabe qual que é a resposta mais simples, porém incompleta, para essa conclusão? Seria dizer, puxa, para você vencer a murmuração, você deve agradecer a Deus. Para você vencer a murmuração, você deve orar. Para você vencer a murmuração, você deve adorar. Eu já falei, e é verdade, que a antítese da murmuração é a adoração na Bíblia, e aí tem várias frases de efeito que eu poderia trazer aqui a respeito da murmuração, mas só isso não vai resolver o seu problema. Só isso não vai trazer
redenção para a sua vida, não vai trazer transformação para a sua vida, não vai trazer uma nova mentalidade, que é o que nós precisamos. Uma nova mentalidade, um morrer e nascer de novo constantemente, para que Jesus transforme de verdade áreas, situações das nossas vidas. É o que nós precisamos, e o que diz a palavra, de forma bem objetiva, que eu e você, nós precisamos. Quando olhamos para o passado, encontramos feridas. Quando olhamos para o presente, encontramos padrões que nos travam, que nos desafiam, que nós não conseguimos vencer só com boas recomendações. A palavra de Deus diz em Efésios 1:7, em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando eu reconheço que o maior problema de todos em mim é o pecado, então Jesus me ensina a lidar com todos os outros problemas. Mas não adianta invertermos a ordem. E eu tenho falado isso para todos os temas que eu venho ministrar aqui, irmãos. E de verdade eu quero que essa seja a mensagem da minha vida. Para você aprender a ser um bom pai, não basta um livro de como ser um bom pai, você precisa de Jesus. Para você aprender a ser um bom profissional, não basta você fazer um curso, não basta você buscar uma mentoria, você precisa de Jesus. Para você vencer a murmuração, para você vencer as feridas do passado, não basta você pedir ajuda para alguém, isso é muito bom, mas você precisa de Jesus, você precisa de um Redentor, você precisa daquele que pode te fazer morrer e nascer de novo. É isso que nós precisamos em última instância. E aí quando eu entendo que esse é o maior problema da minha vida, é o pecado, não é aquilo que fizeram, por mais difícil que tenha sido, eu não estou aqui simplificando, reduzindo a sua dor, reduzindo a sua história, mas por mais desafios, por mais problemas que você tenha passado, o maior problema da sua vida é o pecado, é aquilo que te afasta de Deus. E por isso, entendendo esse diagnóstico, nós entendemos que o que nós precisamos para vencer o pecado é de Cristo Jesus, é da obra de Jesus na cruz. Aquele que tomou sobre si as nossas dores, que levou os nossos pecados consigo lá naquela cruz, que morreu para que houvesse redenção, que morreu para que os nossos pecados fossem remidos. Então nós encontramos em Cristo a graça para vivermos uma nova vida com a consciência restaurada, porque fomos reconectados com Deus, mas a graça para vivermos uma nova vida em todas as outras áreas também. Então, a partir de uma consciência de onde está o verdadeiro problema, a partir dessa busca pela verdadeira solução, então você resolve o problema do pecado no sentido da separação com Deus. A gente vai continuar lutando contra as consequências do pecado, a gente vai continuar lutando contra aquilo que ele gera em nós no dia a dia, mas não mais contra a separação do homem e de Deus. Quando nós recebemos essa consciência, então o Senhor nos habilita a vencermos as outras batalhas das nossas vidas também. Então, para não vivermos, irmãos, os efeitos da murmuração ou os efeitos de outras coisas que você possa identificar como padrões na sua vida, que tem a ver com essas feridas do passado, pode ser a mentira, pode ser a dificuldade lá no seu casamento, porque tinha dentro de casa um outro padrão, pode ser uma dificuldade na área financeira, porque você aprendeu de um outro jeito, ou podem ser N outras coisas, mas para nós vencermos isso tudo, em primeiro lugar, precisamos de Jesus. Em Cristo há salvação, e em Cristo há restauração, transformação prática em todas as áreas das nossas vidas. E olha só como o Senhor é bom. Aí sim, Jesus traz esse antídoto prático, não só como uma boa lição, como uma boa recomendação, mas como o próprio Deus encarnado que nos salvou e que está comprometido
em nos fazer viver uma vida em abundância. Cristo é aquele que, no meio de uma multidão faminta e reclamando de fome, é capaz de agradecer a Deus pelo pão antes do milagre da multiplicação acontecer. Então ele nos salva e ele nos ensina. Ele nos salva e a sua graça, ela é redentora, mas ela é educadora. Tito, tem um texto de Tito, não estou me lembrando a referência, mas ele nos fala sobre essa graça que educa, que nos ensina. E aqui Cristo, de novo, ele nos salva, mas ele nos ensina. Como que eu lido com a murmuração? Cristo no meio de um ambiente de escassez, aí sim, louvando e agradecendo a Deus. Um coração alcançado por Jesus, um coração alcançado pela graça, pela salvação, aí sim nós podemos agradecer no meio das dores, no meio dos desafios. Você entende que é diferente de você entender que a gratidão é um abracadabra. Ela não é um amuleto. Mas para quem encontrou Jesus, para quem foi transformado por Ele, para quem foi salvo por Ele, então nós podemos olhar para Jesus no momento da dor e agradecer ao Senhor, e isso subir ao Senhor como um ato de adoração. Jesus, no Calvário, lá em Lucas 23, 34, mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Senhor. Tinha ou não tinha bons motivos para reclamar, ou então para ficar em silêncio, que talvez seja o segundo passo, né? O primeiro passo é reclamar, o segundo é, você já entendeu, então eu vou ficar quieto. Mas aqui Jesus, ele vai além, ele abençoa, e ele pede para que o Senhor perdoe aqueles que estavam fazendo aquele ato contra ele, contra a sua própria vida. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí você pode ler o Evangelho e vai encontrar inúmeros outros textos que vão ministrar o seu coração sobre isso e sobre várias outras coisas na sua vida. Mas não esqueça, em primeiro lugar, nós precisamos de Jesus. Pode ficar em pé.